O sol ainda nem havia subido por completo quando Elias Rocha empurrou a porta de madeira de sua pequena casa de barro e respirou o ar seco do deserto. O vento vinha do leste, arrastando grãos de areia que batiam no rosto como pequenos pregos quentes. Tudo ali era silêncio, e um silêncio pesado, quase sagrado, quebrado apenas pelo render das tábuas do alpendre e pelo mugido distante de uma vaca solitária procurando sombra. A paisagem diante dele parecia um mundo esquecido por Deus. Nenhum verde restava. As montanhas, em tons de ferrugem e cinza, dormiam imóveis sob o céu branco. O poço, cavado por suas próprias mãos, era agora o último com água em léguas de distância. Muitos haviam partido quando a seca chegou, Elias ficou. Talvez por teimosia. Talvez por culpa. Ele desceu os degraus devagar, apoiando o peso do corpo em uma velha espingarda que usava como bengala. O cavalo, um alazão cansado de nome Bravante, pastava poeira perto da cerca. Elias passou a mão pelo pescoço do animal, como quem cumprimenta um velho amigo. Ainda estamos aqui, companheiro, e murmurou, a voz rouca pelo calor e pela solidão. Era um homem marcado pelo tempo. A barba grisalha crescia sem ordem, os olhos afundados denunciavam noites longas demais. Tinha o rosto de quem já viu tudo e perdeu quase tudo. No alpendre, o cantil pendurado balançava levemente com o vento. Dentro dele, o som da água era como música. Elias tomou um gole e fechou os olhos, e o gosto era morno, mas tinha o sabor da vida. A seca havia se estendido por meses. O gado definhava, as galinhas sumiam uma a uma, e o solo rachado parecia zombar de qualquer esperança. Ainda assim, todas as manhãs, ele se ajoelhava diante do poço e rezava. Só mais um pouco de chuva, Senhor, dizia, em sol bastante para eu plantar de novo. Mas o céu, como sempre, permanecia calado. Dentro de casa, um retrato amarelado repousava sobre a mesa. Uma mulher jovem sorria ao lado de uma menina de cabelos escuros, ambas com flores no cabelo. Elias limpou o vidro com o polegar, num gesto lento. Elas haviam morrido 5 verões atrás, durante uma emboscada apache. Ele lembrava do fogo, dos gritos, do cheiro de fumaça e sangue. Desde então, vivia sozinho e mais nunca conseguiu odiar completamente os que o feriram. Talvez porque, no fundo, entendesse que o deserto enlouquece todos os homens. Às vezes, ele sonhava com a filha chamando por água. Acordava suado, o coração disparado. Então levantava, ia até o poço e ficava olhando o reflexo trêmulo da lua. Eu tentei, minha pequena, e sussurrava, e mais o deserto sempre leva mais do que dá. Naquela manhã, porém, o silêncio trouxe algo diferente. De longe, uma fina coluna de fumaça subia contra o céu. Elias franziu o senho. Sabia bem o que aquilo significava. Poderia ser uma caravana perdida ou um acampamento apache. O coração acelerou, como se o passado tivesse voltado cavalgando pelas dunas. Ele subiu até o topo do morro atrás da fazenda. De lá, o horizonte se estendia como um mar imóvel. O vento sussurrava entre as pedras, e, por um instante, ele teve a sensação de ouvir vozes antigas. A voz do narrador ecoa na mente dele, grave e lenta. No deserto, até o vento carrega lembranças que não pedimos para lembrar. Elias ajeitou o chapéu e desceu devagar. Entrou em casa, pegou munição e verificou a espingarda. O cano estava limpo, o gatilho firme. O hábito nunca o abandonara, e o medo também não. O sol subia rápido, queimando tudo ao redor. O suor descia em trilhas pela nuca. De repente, o cavalo levantou as orelhas e bufou, inquieto. Elias seguiu o olhar do animal e, ao longe, viu algo se movendo. 3 figuras. Lentamente, cavalgando na direção da fazenda. Ele prendeu a respiração. Maldição, e murmurou. Apoiou a espingarda no batente da cerca e ficou observando. As silhuetas tremulavam sob o calor, como miragens. Uma delas, em a menor, cambaleava na cela. O coração dele bateu mais forte. Seriam bandidos? Caçadores? Ou o apache?
Conforme se aproximavam, a verdade começou a pesar no ar. Os trajes de pele, as tranças, o arco pendurado nas costas. A Apache. O suor em suas mãos virou gelo. Elias mirou com a espingarda, mas os dedos tremiam. O sol refletia no cano da arma, e ele enxergou o próprio rosto ali, envelhecido, cansado, mas ainda humano. O cavaleiro da frente ergueu a mão num gesto lento de rendição, enquanto a figura menor caiu da sela e rolou pela areia, imóvel. O tempo pareceu parar. Elias, sozinho diante do deserto, sentiu o peso do destino sobre o gatilho. Mas antes de decidir, uma gota de suor caiu da testa e pousou no chão rachado, tão parecida com uma lágrima que ele não soube mais o que era sede, medo ou piedade. Ele respirou fundo. Segurou firme a espingarda. E o coração, e tremeu. O calor do meio-dia caía sobre a terra como ferro em brasa. O ar tremia, distorcendo as formas já à distância. Elias, com a espingarda firme nos braços, observava as 3 figuras se aproximando. Quando enfim pararam diante da cerca, a miragem virou carne e poeira. Eram 2 guerreiros Apache, altos, magros, com o rosto pintado de vermelho e preto, e uma mulher caída, desfalecida sobre a sela do cavalo do meio. O animal ofegava, a língua para fora, prestes a tombar. Elias sentiu o coração se apertar. O instinto gritava dentro dele, e atire, antes que seja tarde. Mas a visão daquela mulher o desarmou. O cabelo dela, escuro e emaranhado, caía sobre o rosto suado. Os lábios estavam rachados, e as mãos tremiam, agarradas ao arreio. Por um instante, ele viu ali o reflexo da própria filha, do mesmo jeito que a lembrava, indefesa, chamando por ajuda em meio ao fogo. A espingarda pesou como o culpa em suas mãos. Ele respirou fundo, fechou os olhos e baixou o cano da arma. O mais velho dos guerreiros deu um passo à frente, observando-o com olhos de lobo. Não havia medo neles, apenas exaustão e desconfiança. Água, murmurou em inglês quebrado, e forrar. Elias hesitou por um segundo. Depois assentiu. Caminhou lentamente até ao poço, cada passo pesado como se marchasse contra a própria história. Pegou o balde de madeira, girou a corda, ouviu o rangido ecoar no fundo da terra. O som da água subindo parecia uma canção antiga, uma lembrança de tempos em que a vida ainda tinha cor. Encheu o cantil, tampou e caminhou de volta. Os guerreiros o seguiam com os olhos, as mãos próximas às facas presas na cintura. O vento parou. Até o deserto prendeu a respiração. Elias parou diante deles, ergueu o cantil devagar. O som da água chacoalhando lá dentro era o som mais precioso que o mundo ainda guardava. A mulher tentou se erguer, mas não conseguiu. Elias se ajoelhou, colocou a espingarda no chão e a ajudou a beber. A água escorreu pelos cantos da boca dela, molhando o chão rachado, e naquele pequeno gesto, o deserto pareceu respirar novamente. Um dos guerreiros, o mais jovem, franziu o senho. Por quê, homem branco? Perguntou em tom baixo, a voz cheia de dúvida e rancor. Elias o olhou nos olhos. O sol batia em seu rosto, e o suor brilhava como lágrimas. Por que a sede não tem lado? E respondeu. O silêncio que veio depois era mais profundo que o próprio deserto. O guerreiro mais velho soltou um suspiro, como quem aceita uma verdade maior que a guerra. Então se aproximou e, num gesto de respeito, tocou o peito com a mão. Vol, e a água de coração. Elias não entendeu as palavras, mas compreendeu o sentido. Ajudou-os a trazer a mulher até a sombra do alpendre. Estendeu uma manta no chão e buscou um pouco de farinha e carne seca. Enquanto a mulher dormia, os guerreiros se mantiveram de guarda, desconfiados, vigiando cada movimento dele. O fazendeiro voltou à cerca e continuou reparando uma tábua quebrada, fingindo normalidade, e mais o coração pulsava como tambor Apache. O que estou fazendo? Pensava. A lembrança dos vizinhos mortos, das casas queimadas, voltava com força. Eles mataram os meus, e eu os estou alimentando. Mas logo outra voz, mais antiga e mais humana, sussurrou dentro dele.
Quem mais vai ajudá-los, se não eu? O tempo passou devagar. O sol começou a se inclinar para o oeste, dourando as pedras. O vento voltou a soprar, trazendo o cheiro de chuva distante e talvez só um engano do deserto. Elias observou os dois guerreiros alimentando a mulher. Um deles partiu pedaços de carne com a faca, outro oferecia goles de água. Nenhum sorriso, mas também nenhuma ameaça. Apenas a trégua silenciosa de quem reconhece a dor no outro. Ao cair da tarde, os três sentaram perto da fogueira. Elias, sentado um pouco afastado, mantinha a espingarda próxima e não por medo, mas por hábito. O crepitar do fogo misturava-se ao canto distante de um coiote. A mulher abriu os olhos. Fitou Elias por um longo instante, como se tentasse lembrar de um rosto perdido. Depois murmurou algo na própria língua em algo suave, quase um agradecimento. O guerreiro mais velho traduziu com simplicidade. Ela diz que o deserto ouviu você. Elias nada respondeu. Apenas olhou o horizonte avermelhado, onde o sol morria devagar. Quando a noite caiu, os guerreiros se deitaram perto do fogo. O cavalo de Elias dormia de pé, a cabeça baixa. O fazendeiro permaneceu sentado, observando as brasas dançarem como pequenos espíritos. O vento voltou, frio e leve, balançando as tábuas da varanda. Ali, sob o manto escuro do céu, Elias sentiu algo estranho. Uma calma que não vinha da segurança, mas da entrega. Pela primeira vez em anos, o peso da espingarda ao seu lado não lhe dava conforto, dava tristeza. Enquanto as chamas diminuíam, ele pensou consigo. Talvez a paz comece quando alguém se arrisca primeiro. E, ao olhar para os três corpos dormindo, percebeu que o deserto, aquele mesmo que tantas vezes lhe roubou tudo e talvez estivesse devolvendo alguma coisa naquela noite. O amanhecer chegou pesado, tingindo o horizonte de cobre. A neblina leve subia do solo quente, e o cheiro de fumaça ainda pairava sobre a fazenda. Elias estava sentado na varanda, afiando a lâmina de uma velha faca, enquanto os dois guerreiros apaches selavam os cavalos. A mulher, agora de pé, parecia mais forte e mais o olhar dela ainda carregava a distância de quem não confia na terra que pisa. O silêncio da manhã foi quebrado pelo som de cascos. Longe, ao norte, uma nuvem de poeira se aproximava. Elias se levantou devagar, o corpo inteiro alerta. Em minutos, surgiram 5 homens a cavalo, todos brancos, rostos cobertos de lenços, rifles pendurados nos ombros. Elias reconheceu da frente Tom Briggs, ex-caçador de búfalos e vizinho de terras. Ora, se não é o velho Elias Rocha! Gritou o homem, puxando as rédeas. Achei que já tivesse morrido de sede. Elias manteve a expressão neutra. Ainda respirando. O que os traz aqui? Briggs deu um sorriso torto, daqueles que não anunciam amizade. Apache, Elias. 3 deles fugiram da reserva ontem à noite, levando ouro e sangue branco. Estão por aí, escondidos. Ele olhou em volta, o olhar afiado percorrendo a cerca, o poço, as pegadas no chão. Se os viu, é melhor contar. Elias cruzou os braços, tentando disfarçar o nervosismo. Aqui só tem pó e lembrança, Briggs. O caçador desceu do cavalo. Os outros o imitaram. Não me faça cavar a verdade, Elias. Ele chutou o chão, abaixando-se para olhar os rastros frescos. Ora vejam, 3 cavalos. Indo na direção da sua casa. O velho fazendeiro sentiu o sangue gelar. Briggs ergueu o olhar, o sorriso sumindo. Você os ajudou. Não foi? Elias segurou firme a faca, mas manteve a voz calma. Ajudar não é o mesmo que trair. Briggs deu um passo à frente. Quando a guerra volta, não há meio termo, Elias. É eles ou nós. O vento soprou forte, levantando poeira. Lá atrás, na sombra da casa, os Apache observavam. Elias fez um gesto sutil, tentando impedi-los de agir. Mas era tarde. Um dos caçadores levantou o rifle e apontou.
O disparo rasgou o silêncio como o trovão. A bala atingiu o beiral da varanda, estilhaçando lascas de madeira. Elias caiu de joelhos, os ouvidos unindo. Então o deserto despertou. Dos fundos da casa, os dois guerreiros Apache surgiram como sombras em movimento. Um lançou uma flecha que atingiu o ombro do primeiro caçador, o outro rolou pela areia, disparando a espingarda de Elias. O fogo cruzado começou. Poeira, gritos e cavalos enlouquecidos dominaram o ar. Elias se ergueu, pegou o rifle e se juntou à luta. Atirou sem pensar, guiado mais pelo instinto do que pela razão. O som das balas se misturava ao do vento, como tambores de guerra. Um dos caçadores caiu da cela, outro gritou algo sobre demônios vermelhos. O sangue manchava a areia como tinta sobre pergaminho antigo. Elias sentiu uma queimação no ombro e uma bala o havia raspado. Caiu, mas não soltou a arma. O guerreiro mais jovem correu até ele, empurrando-o para trás da carroça. "Fique baixo!" gritou em inglês quebrado. Os dois atiraram juntos, lado a lado. O velho fazendeiro e o Apache, unidos pela mesma trincheira de poeira e medo. O sol subiu mais alto, e o calor parecia arder até dentro dos ossos. Quando a munição começou a acabar, o campo estava coberto de corpos e silêncio. Briggs, ferido no peito, ainda tentou levantar o rifle, mas o Apache mais velho se aproximou e o desarmou. O caçador olhou para Elias com ódio e descrença. "Você esqueceu quem é, Elias?" O fazendeiro respondeu com voz cansada. "Lembrei quem eu devia ser." O som de um último tiro ecoou. Briggs tombou para trás, a poeira cobrindo-lhe o rosto. Depois disso, tudo ficou quieto. Nenhum pássaro, nenhum vento. Apenas o cheiro de pólvora e sangue fresco. Elias se apoiou na carroça, ofegante. O ferimento ardia, o corpo tremia. Olhou ao redor e viu um dos guerreiros Apache caído, a mão aberta sobre a areia, os olhos voltados para o céu. O outro se ajoelhou ao lado dele, pressionando o ferimento, mas o sangue escorria rápido demais. Elias se aproximou, tirou o chapéu e se ajoelhou também. O guerreiro ferido ergueu o olhar e encontrou o dele. Por um momento, nenhuma língua separou dois mundos. O homem estendeu a mão ensanguentada e pousou-a sobre o peito de Elias. A voz saiu fraca, mas firme. Hoje, homem branco e Apache beberam a mesma água. O vento soprou novamente, suave, quase reverente. Elias segurou aquela mão até o último suspiro. O sol já estava no alto quando ele se levantou. Olhou para os corpos ao redor, espalhados como sementes ruins. A poeira começou a cobri-los, como se o próprio deserto quisesse apagar o rastro do ódio. Elias caminhou até o poço, lavou o sangue do rosto e das mãos. A água escorreu vermelha por um instante, depois clara novamente, como se também buscasse redenção. O guerreiro sobrevivente se aproximou devagar. O olhar dele era de luto, mas também de reconhecimento. Elias apontou para o poço. "A água ainda é sua, se quiser." O Apache hesitou, depois bebeu um gole. Olhou para Elias, e sem palavras, fez um gesto de respeito, tocando o peito. Nenhum dos dois disse adeus. Não precisavam. O fazendeiro ficou ali, imóvel, observando o horizonte que tremia sob o calor. Sentia o corpo arder de dor, mas dentro do peito havia algo novo e uma paz incômoda, nascida entre fogo e sangue. O narrador encerra com voz grave, distante, como o eco de um trovão antigo. Naquela manhã, o deserto viu o impossível, inimigos lutando lado a lado. E, por um breve instante, a guerra esqueceu seu próprio nome. O silêncio que se seguiu à batalha era diferente de todos os silêncios que Elias conhecera. Não era o mesmo que o do deserto vazio, nem o da solidão dos dias secos. Era um silêncio com peso, cheio de memórias e ecos, como se a própria terra ainda respirasse a fumaça da morte. Durante dias, o velho fazendeiro andou entre os corpos espalhados, recolhendo o que restara. Nenhum uniforme, nenhuma bandeira. Apenas carne e poeira.
Com as mãos feridas e o ombro ainda latejando, Elias cavou covas rasas, uma a uma, ao lado do velho poço. Não separou amigos de inimigos, e ali, todos tinham sangrado sob o mesmo sol. O sol já não ardia como antes. Parecia cansado, como ele. A cada punhado de terra jogado sobre os mortos, Elias murmurava uma prece curta, feita de palavras simples. Não pedia perdão, nem redenção, em apenas que o vento os levasse em paz. Quando terminou, o corpo já não obedecia. Sentou-se no chão, o suor misturado à areia. O cheiro de sangue começava a sumir, substituído pelo cheiro seco da poeira quente. E então, algo mudou no ar. Uma brisa fria correu sobre o campo. O vento virou de direção. E, pela primeira vez em meses, o céu se rompeu. As primeiras gotas caíram tímidas, desenhando pequenos círculos na terra rachada. Elias ergueu o rosto e deixou a água escorrer sobre ele. Era uma chuva leve, fina, quase divina. Aquele som, e o das gotas batendo no solo, era a música que o deserto parecia ter esquecido. O fazendeiro começou a rir baixo, uma risada rouca, meio soluço, meio milagre. Deixou-se molhar inteiro. A lama se formava aos seus pés, e o sangue seco se dissolvia junto dela, desaparecendo. Naquele instante, sentiu que o deserto havia perdoado algo naquela noite. Mais tarde, ele pegou pedaços de madeira e começou a plantar cruzes simples, sem nomes. Uma para cada homem, apache ou branco. Nenhuma marca de diferença. Apenas pedaços de tábua cruzados, apontando para o céu. O tempo passou devagar. O vento mudou de cheiro e agora havia umidade, vida, promessa. Elias sentiu o poço mais leve ao puxar o balde e a água subia mais rápida, mais limpa. Como se a própria terra reconhecesse o sacrifício que ali se dera. À tarde, a mulher apache apareceu. Montava o cavalo de um dos caçadores mortos. Trazia os cabelos soltos, molhados pela chuva. Os olhos dela encontraram os de Elias, e por um momento não havia culpa nem dívida, apenas um reconhecimento silencioso, como entre dois sobreviventes que não devem mais nada ao passado. Ela desmontou, aproximou-se devagar e retirou do pescoço um colar de ossos e pedras claras. Estendeu-o para ele, dizendo algo baixo em sua língua. Elias não entendeu as palavras, mas sentiu o sentido. Ele aceitou o presente com as duas mãos. Ela sentiu uma vez, montou novamente o cavalo e partiu em direção às colinas do sul, sem olhar para trás. A chuva ainda caía fina, e as pegadas do cavalo logo desapareceram na lama. Elias ficou ali, segurando o colar. O som da água batendo no telhado, o vento murmurando entre as cruzes. Tudo parecia falar uma mesma língua antiga, que ele agora compreendia. Entrou em casa, pendurou o colar na parede e ao lado da fotografia antiga de sua esposa e da filha. Por um instante, achou que as duas sorriram um pouco mais no retrato, como se aprovassem o que ele havia feito. O fogo da lareira tremulava suave, refletindo o brilho das pedras do colar. Elias sentou-se na cadeira, sentindo o corpo doer, mas o coração leve. A chuva lá fora se misturava ao som distante dos trovões, e o deserto inteiro parecia respirar novamente. Nos dias seguintes, a fazenda começou a mudar. O pasto seco ganhou um tom esverdeado, tímido. As galinhas voltaram a ciscar perto do curral. Até Bravante, o cavalo, parecia mais vivo. O velho fazendeiro percebeu que, mesmo sem buscar, estava reconstruindo algo maior que a própria casa. Estava reconstruindo a fé e não em Deus, mas no homem. À noite, o vento entrava pelas frestas das janelas e sussurrava entre as tábuas, como voz de espíritos antigos. Elias aprendeu a escutar sem medo. O deserto falava, sim, e mais falava de paz. Um dia, caminhando até o poço, ele percebeu algo. A água estava cristalina, fria, abundante. O balde subia cheio, e o reflexo do céu parecia mais azul do que nunca. Elias encostou a mão na borda do poço e sorriu. Sentiu o vento tocar o rosto, como um gesto de bênção. Ergueu os olhos para o horizonte, onde o sol se punha devagar,
e murmurou com voz serena. Não existe guerra quando o homem lembra que a terra é de todos. O vento pareceu responder, carregando as palavras pelo deserto adormecido. As nuvens ainda guardavam o brilho do último raio de sol. E, em algum lugar, talvez, o eco daquela frase misturou-se ao som da água caindo no fundo da terra, como se o próprio deserto dissesse amém. O tempo passou como o vento do deserto, e lento, mas certeiro. Os anos apagaram pegadas, derrubaram cercas, levaram as vozes humanas. A fazenda de Elias Rocha tornou-se apenas uma sombra de madeira no meio do nada, cercada por silêncio e lembrança. Os viajantes que cruzavam aquela região do Arizona falavam pouco sobre o lugar. Diziam que ali viverá um homem estranho e um fazendeiro pobre que, em tempos de ódio, escolheu dar água a seus inimigos. Uns o chamavam de louco. Outros, de santo. Mas ninguém sabia ao certo o que acontecerá com ele. Tudo o que restava era o velho poço, firme, intacto, como se o tempo o respeitasse. As paredes de pedra ainda guardavam um brilho úmido, mesmo nos verões mais cruéis. E acima dele, presa a uma tábua envelhecida, havia uma inscrição talhada à faca, meio apagada pela areia. Aqui, a sede não teve inimigos. A frase virou lenda. Diziam que quem bebia daquela água sentia uma calma diferente, e como se o deserto, por um instante, esquecesse a sua fúria. Alguns afirmavam ter sonhado com um homem de chapéu surrado, parado à beira do poço, sorrindo em silêncio. Outros juravam ouvir, nas noites de vento, o som distante de uma risada leve de gotas caindo no balde. Os moradores das vilas próximas começaram a chamar o lugar de Poço da Paz. E, mesmo sem entender de onde vinha o nome, os viajantes deixavam ali pequenas oferendas, pedaços de tecido, moedas, pedras polidas. Ninguém ousava cuspir, nem levantar a voz nas redondezas. Era como se a terra tivesse aprendido respeito. As ruínas do rancho ainda se erguiam, frágeis, entre espinhos e ervas secas. Um pedaço da parede sustentava um colar de ossos e pedras, e o mesmo que um dia fora pendurado ao lado de uma fotografia. Agora, o retrato já não existia. Mas o colar permanecia firme, brilhando sob o sol poente como uma lembrança teimosa. Certa tarde, um grupo de jovens cowboys que viajava rumo ao norte parou ali para descansar. Um deles, curioso, tirou o chapéu e se aproximou do poço. Ajoelhou-se, girou o velho balde, e puxou a água com esforço. Bebeu um gole, depois outro. E ficou em silêncio. O mais velho do grupo perguntou: "Que foi, rapaz?" O jovem olhou para o horizonte, pensativo. "Não sei", e respondeu devagar, "e parece que esse lugar lembra de alguém." Ninguém disse mais nada. Montaram os cavalos e seguiram viagem, deixando o poço sozinho outra vez. O vento levantou a poeira, balançando a tábua com a inscrição. Aqui, a sede não teve inimigos. O sol começou a cair, pintando o deserto de ouro e cobre. As sombras se alongaram, e o poço brilhou por um instante, refletindo o céu vermelho. A câmera imaginária se eleva lentamente e mostrando o rancho desaparecendo sob a luz do entardecer. Enquanto o deserto se estende em todas as direções, silencioso e infinito. E então, a voz do narrador surge, grave e serena, como se viesse do próprio vento. No Velho Oeste, um homem pobre escolheu oferecer água em vez de sangue. E, naquele dia, o deserto aprendeu o nome do perdão. A imagem se apaga devagar. O som da água gotejando no fundo do poço ecoa até o silêncio absoluto. Cara com chapéu de cowboy, se essa história te tocou, parceiro? Deixa seu like e comenta aí embaixo. Dedo indicador apontando para a direita, você teria feito o mesmo? Cacto, inscreva-se para mais histórias do Velho Oeste, onde cada escolha muda o destino.